paz do Senhor Jesus. Amém. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus. Antes da gente começar, eu vou pedir que vocês curvem as cabeças, fechem os olhos para a gente fazer uma reflexão, uma oração a Deus. Amém? Santo e bendito Deus, aqui estamos para ouvir a sua palavra, para interpretar e entender o que o Senhor quer de nós. Peço que o Senhor se faça presente nesse momento, que tu fales através de mim. Que o meu eu não se infle, mas que a tua vontade prevaleça sobre todos nós e que todos possamos ouvir com o coração e com nossa alma a tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o versículo principal, tema da nossa mensagem de hoje, encontra-se em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Filipenses 4, versículo 13. Diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Antes de mais nada, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, né? Mais uma vez na casa de Deus, podendo ministrar algo para os irmãos, daquilo que Ele me ensinou, daquilo que Ele me proporcionou de conhecimento, de aprendizado pela vida. Quero agradecer a presença de todos os nossos visitantes, sejam todos muito bem-vindos, que nós somos todos uma família, né? Isso vocês já sabem. Mas que também vocês, a partir do momento que entram aqui, fazem parte dessa família. Independente daquilo que você pensa, daquilo que você acredita, saiba que Deus é capaz de transformar os nossos corações, é capaz de aceitar todos os nossos defeitos, as nossas falhas, as nossas circunstâncias, e que todos nós somos muito bem-vindos na casa de Deus. Eu quero convidá-los a abrir a mente de vocês, para que vocês possam ter coragem. Para aqueles que me conhecem, ter coragem de não olhar para o Felipe, mas coragem de ouvir o que eu vou falar. E para aqueles que não me conhecem, também de ouvir o que eu vou falar. E muito mais coragem de aplicar aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós iremos ouvir aqui hoje. Amém? O tema da nossa mensagem de hoje é preciso coragem. É um tema, assim, se você for ver, bem tranquilo, bem motivacional, bem gostoso de se falar, né? E que muitas vezes a gente não tem. A gente às vezes não consegue absorver. Essa semana eu vendo alguns vídeos, alguns textos, né? Estudando alguma coisa. E eu vi um texto do padre Fábio de Mello, acredito que os irmãos conhecem, né? E ele fala um pouco sobre isso, né? Ele fala sobre preciso ter coragem, sobre esse versículo de Filipenses. E eu achei muito legal a abordagem, a forma como ele trata as coisas que nós precisamos fazer na nossa vida. Eu quero trazer um pouquinho do que eu consegui captar, do que eu consegui aprender na minha vida, praticar e aplicar para os irmãos, amém? Bom, em outras versões da Bíblia, Filipenses 4, versículo 13 diz, e acredito que os irmãos talvez conheçam mais dessa forma, né? Tudo posso naquele que me fortalece, certo? Pois bem, é uma frase, né? É um versículo muito bonito. Ele não é por acaso que ele está na Bíblia, né? Ele é muito lindo. Quando nós ouvimos falar assim, tudo posso naquele que me fortalece. Que maravilhoso, né? Quando a gente vê esse vídeo que nós vimos agora há pouco, você vê que ali Deus capacitava aquele menino, né? Então, naquele momento ele poderia falar, tudo posso naquele que me fortalece. Mas, nem sempre temos o direito de usar essa frase na nossa vida. Nem sempre nós temos a capacidade de aplicá-la na nossa vida. Muitas vezes porque nós somos medrosos. Muitas vezes porque nós não temos coragem de enfrentar as nossas dificuldades, os nossos problemas. E isso nos tira o direito de usar tudo posso naquele que me fortalece. Porque se você tudo pode e tem medo de enfrentar os seus problemas, então, na sua vida, para você, não é tudo pode. Se você tem medo de encarar as dificuldades, de vencer as suas dificuldades, então você não tudo pode. A questão é, quem tudo pode por você? E é isso que nós precisamos entender aqui, né? Tem que ser, irmãos, às vezes a gente pensa que os versículos da Bíblia foram jogados por acaso, né? Algumas pessoas podem pensar, bom, é um livro, perdura muito tempo, né? É muito antigo, talvez um dos mais antigos na face da terra. Tem muitos versículos, tem muitas histórias,
tem muitos conhecimentos. Para algumas pessoas é interessante, é legal, para outras nem tanto. Mas o que é importante a gente entender da Bíblia? Que todos os versículos, que tudo que tem aqui, até talvez as coisas que contradizem, foram pensadas por Deus e pensadas por aquele que não é Deus, infelizmente. E isso é importante que a gente entenda. Isso é importante que a gente saiba usar para a nossa vida. Quando você diz tudo posso naquele que me fortalece, você tem que dizer com convicção, você tem que acreditar naquilo. Você tem que saber que para você falar algo assim, você tem que ter preparo. Um engenheiro não é um engenheiro por acaso. Ele é preparado por isso. Ele é estudado para isso. Ele estuda, adquire conhecimento teórico. Dentro desse conhecimento, ele pratica e só então ganha experiência para ter o preparo de falar: eu sou engenheiro. Assim como em toda profissão, como em tudo que você fizer, aquilo que você é capacitado, aquilo que você é bom, você se preparou para aquilo. Você treinou aquilo. Você não é simplesmente por ser uma pessoa boa, você não é por simplesmente ser uma pessoa mal. Infelizmente, maus e bons, né? Bons para os felizmente, infelizmente para os maus. Nós somos treinados para isso, treinados pela vida. E muitas vezes nós nos preparamos da maneira errada. Ou nós não nos preparamos. E aí é que está o ponto. Porque para você falar isso, para você ser uma pessoa que tudo pode em Deus, você tem que estar preparado. Para você ser uma pessoa grande, e só os grandes conseguem dizer de verdade que somos capacitados, que somos fortalecidos pela presença de Deus. Só os grandes, só as pessoas que são preparadas para isso. E nós temos que nos preparar para sermos grandes. Mas o preparo, ele exige sacrifício. Ser grande exige sacrifício. Você não se torna um empresário e conquista um império num mundo de muito capitalismo, de muitos negócios, somente por abrir a sua empresa. Você não se torna um grande profissional somente por enviar o seu currículo. Você não se torna uma grande pessoa somente por existir. Você se prepara para isso. Você se sacrifica por isso. A questão é, qual é a capacidade que nós temos de sacrificar a nossa vida, de sacrificar os nossos desejos, de sacrificar a nossa vontade para sermos quem nós queremos ser, para alcançarmos aquilo que queremos alcançar. E é interessante e importante que nós tenhamos autopercepção. E isso é muito importante. Conheça-se a si mesmo. Às vezes, a gente escuta muito falar isso, né? Não, você tem que se conhecer, você tem que saber os seus defeitos, suas qualidades. Quem é funcionário sabe que quando vai fazer uma entrevista, primeiro algumas entrevistadores perguntam, né? Qual que é o seu defeito? Qual que é a sua qualidade? O que eles querem saber? Se você se conhece, não se você tem defeito ou qualidade. Isso todo mundo aqui já sabe. Mas a questão é que muitas vezes nós não sabemos responder. Por quê? Porque nós não nos preparamos. Nós não nos sacrificamos para ser grandes. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem para ter sacrifício. Para você sacrificar aquilo que você é, aquilo que você quer e aquilo que você tem, você tem que ter coragem. Jesus, Filho de Deus, né? Todo-Poderoso, Altíssimo. E a gente pode pensar assim, muitas vezes a gente pensa, pô, mas era Jesus, foi fácil para ele vir aqui. Vem aqui, Todo-Poderoso, Deus pode cuidar dele, e ele passa por todos aqueles problemas, morre, depois ressuscita, ele já sabia disso. É fácil para ele? Ele precisou do quê? De coragem, irmãos. Sabe por que eu falo isso e afirmo com toda a veemência? Porque em Gênesis 1, versículo 26 diz: nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se nós fomos criados à imagem e semelhança deles, ou seja, eles têm que ter coragem para fazer as coisas. Ele assumiu riscos. E, infelizmente, ele também sacrificou o seu filho. Irmãos, percebem que para você ser grande, para você alcançar o seu objetivo, e eu acredito que se nós estamos aqui, é porque nós temos o objetivo do quê? De alcançar a salvação. Para você ser respeitado, para que você tenha coragem de enfrentar os seus problemas, você precisa se sacrificar. Isso que Deus fez por você desde antes de você existir.
Desde antes do mundo existir. Isso é importante que nós tenhamos na mente. O mais importante, irmãos, é que para a gente ter coragem, não é simplesmente assim, agora eu vou, de repente, 5 minutos. Não é 5 minutos. Não é 5 minutos que vai te dar a coragem para fazer. Às vezes as pessoas pensam assim, né? Bom, a pessoa agiu por impulso, então quer dizer que ela é corajosa. E não! Às vezes ela não tem medo da consequência, ou às vezes não pensou nas consequências. Mas ter coragem é saber exatamente quais são os seus defeitos, quais são as suas qualidades, qual é a percepção do momento em que você vive, qual é a percepção do momento em que você precisa ter coragem. E só então você agir corajosamente. E Josué foi muito importante nessa história de coragem, porque Deus o capacitou. Porque ele falou assim, Deus, eu não tenho capacidade para ser líder do povo. Ele teve coragem de admitir. Pensa vocês assim, ó. Todo mundo aqui acredita, alguns, né, trabalham em empresa, certo? Algumas pessoas acreditam que trabalham em empresa. Pensa você que o seu diretor chega para você assim e fala assim, ó, agora você vai ser o gerente. Irmãos, nós temos que ter coragem, conhecer a nós mesmos, ter coragem de admitir, olha, eu não tenho capacidade para isso. Isso é assumir riscos. Isso é sacrificar os seus sonhos, sacrificar os seus desejos para alcançar algo maior. Sabe por quê? Porque muitas vezes, pela sua sinceridade, assim como Josué foi sincero com Deus, ele falou assim, Senhor, eu não tenho capacidade. Ele falou assim, não tenha medo, eu sou contigo. Isso é fortalecer. Quem pode? Tudo posso em quem? Tudo posso no quê? Tudo posso em Deus. Tudo posso na fé de Deus. Na fé em Deus. Isso é importante que nós tenhamos em mente, irmãos. Seja corajoso de assumir os seus defeitos. E seja mais corajoso de assumir as suas qualidades. Corajoso no sentido de, não de vanglória, mas no sentido de que eu sou bom nisso, mas eu sei que eu posso melhorar. Porque às vezes quando nós estamos bem, quando nós estamos no auge da nossa vida, nós não percebemos os problemas que temos. E nós achamos que o que fazemos de bom é ótimo. Mas na verdade não é. Porque tudo nesse mundo, vindo do ser humano, pode ser aperfeiçoado. Porque nós somos pecadores. Tudo que nós fazemos pode ser feito melhor ainda. Ou por você, ou por outra pessoa. A questão é, nós temos coragem de admitir que precisamos melhorar? Nós temos coragem de sacrificar o nosso eu e admitir que podemos ser melhores? Se você tiver a coragem, você vai ser melhor. Você vai ser grande. Grande na presença de Deus, grande para as pessoas, grande para a sua família. Grande não porque você não vai errar, mas grande porque você vai saber o momento de, quando você errar, o momento de recuar. O momento de falar, eu errei, eu preciso melhorar. E quando você acertar, eu preciso melhorar. Isso é muito importante, irmãos. O tempo do preparo é importantíssimo. Você não vai alcançar a coroa da salvação se você não se preparar aqui. E eu falei isso para eles hoje cedo. Para você se preparar aqui, você tem que se conhecer. Você tem que saber quem você é. Você tem que saber, eu acredito que muitos também já ouviram falar, né? Bom, se você quer chegar em algum lugar, você tem que saber onde você quer chegar. Ninguém chega a algum lugar sem saber onde quer chegar. Não é verdade? Por exemplo, se você vai viajar, nós listamos alguma coisa na aula dessa manhã. Se você vai viajar, o que você precisa fazer para viajar? Vamos lá. O que os irmãos acham que a gente precisa fazer para viajar? Os meninos não valem. Preparar financeiramente. Tá. Eu ainda tenho um primeiro passo antes disso. Destino. Você só consegue viajar se você souber para onde vai. Tipo assim, ó. Vou viajar. Algumas pessoas fazem isso, né? Vamos viajar, vamos para qualquer lugar, para no meio do caminho. Acontece. Vai chegar? Vai chegar. Não é no lugar que ela queria, porque ela não sabia onde ela queria ir. Mas, às vezes, e aí, irmãos, às vezes, assim, é bom isso. Para a nossa vida, sim. Mas, assim, a questão é para Deus. Isso é bom? Você não saber onde quer chegar? Será que Deus olha para você e fala assim, pô, meu servo não sabe se ele quer ficar na igreja, se ele quer ficar no mundo, se ele quer ficar aqui, se ele quer ficar ali? Ele não sabe se ele quer estudar a minha palavra ou se ele quer estudar outra coisa. A questão é, você só vai chegar se você saber aonde você quer chegar. O destino de todos é a salvação? O que nós precisamos fazer para a salvação? Aí é que está o problema. E aí entra um pouquinho até no que a Suelen falou sobre essa questão do meio. Por quê?
O que você precisa para alcançar a salvação? Estudar. Conhecer a lei de Deus. É insuficiente? Não. Praticar a lei de Deus é suficiente? Também não. Sabe por quê? Porque além de tudo isso, nós somos pecadores. E sabe o que é suficiente para você alcançar a salvação? Que Deus tenha misericórdia de você. Isso é suficiente. Porque às vezes a gente erra e pensa assim: pô, Senhor, me perdoa. Aí você vai lá e erra de novo. Me perdoa. Aí você vai lá e erra de novo. Me perdoa. E a mesma coisa, pai e filho é a mesma coisa. Eu falo: Senhor, me perdoa. Já pensou se Deus fala: pô, mas quantas vezes? Eu estou cansando já. E sabe o que aconteceu, irmãos? Sabe por que Moisés não entrou na terra prometida? Os irmãos sabem por quê? Sei. Por quê? Porque ele feriu a pedra. Não. Não foi por isso. Ele conhecia a lei. Também não foi por isso. Sabe por quê? Porque Deus tinha um plano traçado para o povo. E esse povo, Deus ele chegou e falou assim: ó, gente, eu vou tirar vocês da terra do Egito, fiquem tranquilos. E meu plano é assim, ó, à noite, vocês vão sair, vão seguir por esse caminho, vão chegar na frente do mar, vão pensar que nada vai acontecer, eu vou abrir o mar para vocês, vocês vão passar, vão ficar lá do outro lado, comer o maná, vão chegar na terra prometida, vão derrotar o povo e vão entrar na terra prometida. Esse era o plano de Deus. A questão é que todo plano acontece algumas coisas, certo? Temos alguns percalços. O primeiro percalço foi que o faraó se recusou. E aí houve as 10 pragas. E às vezes a gente encara as 10 pragas como uma salvação para o povo, né? Mas na verdade era um problema para o povo de Israel e para o povo do Egito. Por quê? Eles estavam angustiados para sair dali. Mas tinha aquele negócio, tinha que passar as 10 pragas, porque estava no plano de Deus. Entende que quando Deus sabe onde quer chegar, Ele chega. E quando nós não sabemos onde queremos chegar, nós não chegamos muitas vezes. Entende? Que é importante que você tenha um plano. Mas é mais importante que você siga esse plano. E que vai acontecer problemas. E para isso existe plano B, plano C, plano D. Mas que você, se conhecendo, sabe como resolver. E Deus resolveu isso. Só que qual que foi o problema? Moisés não entrou na terra prometida porque ele carregou coisas que não deveria. Ah, ele foi fiel a Deus. Mas ele seguiu todos os passos que Deus mandou. Ah, mas é porque ele feriu a rocha. Tudo bem que a gente entende que ali foi o pecado, porque a rocha simbolizava Cristo, né? E ele feriu 2 vezes, simbolizando que mataria 2 vezes Cristo. Isso não é correto. Mas o mais importante é por que ele fez isso. Como? O que fez Moisés chegar a ferir 2 vezes a rocha? O ápice emocional. Cargas que nós levamos, mas não deveríamos levar. Quando você vai viajar, voltando para a nossa estratégia de viagem, você define o lugar, quanto vai gastar, como você vai chegar e o que você vai levar. A questão é, o que nós estamos levando para a nossa salvação? Porque Moisés chegou naquele momento e ele falou assim, ele carregou tudo o que o povo estava reclamando. Pô, Moisés, não tem carne. Pô, Moisés, não tem isso. Moisés, não tem aquilo. Não tem água, não tem isso, não tem aquilo. E aí, ao invés dele falar assim, Arão, conduz aí que eu não consigo, ele falou assim, tá bom. Bah. Extrapolou. Carregou o que não precisava. Quando você vai viajar, irmãos, você não pode carregar aquilo que você não precisa. Você tem que carregar o estrito e necessário. Somente isso. Sabe por quê? Porque senão vai chegar um momento em que você não vai mais aguentar carregar. Se você for de ônibus, chegar lá com 10 malas, o cara vai te cobrar um absurdo para levar essas malas. Se for de avião, agora você passou o limite, você tem que pagar. Então assim, você entende que tudo em excesso faz mal? Tudo que você leva em excesso, e aí às vezes a gente pensa em excesso de bom não faz tão mal assim. Mas a questão não é essa. A questão é assim, o que nós levamos para a nossa vida, o que nós aplicamos na nossa vida, o que nós levamos para a nossa vida para alcançar a salvação. Isso é importante, que você entenda. Eu estou levando as mágoas da minha família, eu estou levando as mágoas do meu amigo, do meu trabalho, da minha esposa, enfim. Isso é que você tem que entender. E sabe como você vai entender? Se conhecendo. Somente quando você ter autopercepção, quando você se conhecer, você vai falar assim, acho que eu estou levando mágoa demais, deixa eu extravasar. Acho que eu estou levando tristezas demais. Isso é importante, irmãos. O ser humano ele tem que ser equilibrado. Jesus nunca deu uma resposta
esse momento de ira. Nunca deu uma resposta. Ele agiu em algum momento, mas ele nunca deu uma resposta em momento de ira, porque isso volta contra nós. Nunca haja sem pensar nas consequências. Às vezes a gente fala, pô, né, é difícil fazer isso, né? É fácil para você estar falando aí na frente, mas e quando você está no meio do problema e aí você tem que tomar uma decisão rápida? Para isso que existe o preparo. Se você está preparado, qualquer decisão, em qualquer momento da sua vida, será pautada na lei de Deus. Será pautada através de Deus. E aí você vai poder dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Isso é importante, irmãos. O preparo é estritamente necessário. Você não é capaz de dizer ou de tirar o que te destrói se você não for grande, se você não se sacrificar. Você não vai ser capaz de alcançar a salvação se você não se sacrificar. Ser grande exige sacrifício. Ser como Cristo foi exige sacrifício. E não é um sacrifício qualquer, irmãos. Não é um sacrifício do tipo, hoje é sábado, eu não vou jogar bola. Hoje é sábado, eu não vou numa festa. Não é só isso. É um desafio diário. É o desafio do seu dia a dia. Você tem que entender que para você ser grande, você tem que ser grande todos os dias. E não um dia só. Um dia só não é suficiente. Sabe por quê, irmãos? Às vezes você pode pensar assim, bom, eu vou investir 100 mil numa bolsa aí, numa ação. Você vai ter um retorno gigante naquele dia. Mas e no outro? Se ela tiver uma queda? Você vai perder tudo que você ganhou. E a questão da nossa vida é justamente assim. Você não adianta investir todo o seu máximo no sábado e não investir nada nos outros dias. A questão é que o sacrifício é diário. Sabe por que Cristo não veio à Terra e resolveu tudo num dia só? Porque exigia sacrifício. Ele poderia chegar e falar assim, gente, está tudo acabado aqui, vamos limpar esse povo que está errando aqui, deixar só quem está acertando e tudo bem. Poderia, não poderia? Aí a gente pensa assim, lá no futuro, Deus poderia chegar e falar assim, vamos acabar com todo esse planeta porque está tudo errado e vamos começar uma nova Terra. Poderia, mas não fará, porque precisa do juízo, precisa dos ensinamentos. Você precisa ser preparado para alcançar a glória de Deus. E isso é maravilhoso, irmãos. E aí é interessante, porque Jesus não resolveu tudo porque ele precisava ser preparado para alcançar a glória de Deus. Nós já vimos aqui, que ele pediu para ter a vida em si. Aí a questão é, beleza, Filho de Deus, Jesus, mora no céu, um lugar tranquilo, sem pecado, e ele fez tudo isso. E você ainda fala para mim que ele precisava ser preparado? Precisava. Porque quando nós queremos ser grandes, nós temos que nos preparar para ser grandes. Já ouviram o ditado, de que a árvore que dá bons frutos é apedrejada, certo? Por isso que você tem que ser preparado. Porque não é qualquer pedra que vai te derrubar, se você for grande. Não é qualquer paulada que vai te derrubar, se você for grande. Não é qualquer coisa que vai te afastar de Deus, se você for grande. Não é qualquer mimimi que vai te afastar de Deus, se você for grande. Mas você tem que se preparar. Você tem que se sacrificar. Você tem que ser diferente. Essa é a palavra. Temos que ser diferente do mundo. Diferente de pessoas que não acreditam em si mesmas, que não acreditam em Deus, que não acreditam que o próximo pode ser bom. Você não acredita. Hoje a gente anda pelo mundo e a gente não acredita que uma pessoa pode te dar uma passagem no trânsito. E aí o que você faz? Segura também. Ou você entra com tudo. Você não acredita que uma pessoa pode ajudar outra no trânsito. Ou em qualquer outra situação. Você não acredita. E isso é importante que nós tenhamos em mente, irmãos. Que nós saibamos sacrificar os nossos desejos. Que nós saibamos sacrificar quem nós somos, quem nós queremos ser, para alcançar algo além daquilo que nós queremos ser. Diz a Bíblia que Deus tem algo preparado além do que os olhos viram e do que os ouvidos ouviram. E isso é maravilhoso para nós. Sabe por que é maravilhoso? Porque o ser humano não consegue imaginar. Então tudo que você pensar de bom é melhor ainda. E é isso que eu falei. É isso que eu falei. Pensa que você é bom. Imagine as coisas boas que você faz. Faça um exercício durante a semana. Faça todo dia. O que eu fiz de bom hoje? E anota. O que eu fiz de ruim? O que minha esposa falou que eu fiz de bom? O que minha esposa falou que eu fiz de ruim? E aí você vai ser melhor ainda.
Se você colocar em prática, obviamente. E é isso que nós estamos tentando trabalhar aqui. Que nós pratiquemos a vontade de Deus. Que nós pratiquemos ser melhores cada dia. Que nós pratiquemos a palavra de Deus todos os dias. Você nunca vai chegar a algum lugar com medo. E quando eu digo medo, no sentido de que o medo dominar você. Não permita que o medo seja determinante para a sua derrota. Você tem que entender que tudo que causa medo em você é muito pequeno para Deus. Porque tudo posso naquele que me fortalece. E isso é maravilhoso. Você pode todas as coisas, se você quiser. E quando eu digo quiser, é no sentido de se preparar. De estarmos sacrificando aquilo que nós somos e aquilo que nós pretendemos ser, para sermos algo que Deus quer que nós sejamos. Entenderam a diferença? Você é bom, você quer ser bom, mas Deus quer que você seja melhor ainda. E isso é maravilhoso. Isso é algo que nem pode tirar você. Ninguém pode tirar aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para te dar. Quantas vezes a gente chora pela nossa família, quantas vezes a gente sente o impacto de ver a nossa família distante, muitas vezes, né? De ver a nossa família se perder em algum momento, de acontecer um acidente. Mas, irmãos, nós temos que ter a ciência de que todos os dias estamos fazendo o nosso melhor e nos preparando para a coroa da justiça. Porque todos nós somos suscetíveis a acidentes. Podemos sair daqui e não chegar ao nosso destino. E a questão é, você se preparou para isso? Você pode sair daqui e entrar um louco na sua frente e bater o carro, e aí? Você se preparou para isso? Esteja preparado para a volta de Cristo. Isso é muito importante. Ela pode acontecer hoje, amanhã, 10 anos, 20 anos, 30 anos, não sabemos. Mas esteja preparado. Se prepare dia após dia.